Quais são as fontes da fé? Bom, eu acho que todos nós cristãos estamos de acordo. Eu sou cristão, acredito que a maioria, se não todos que eventualmente venham assistir a este vídeo são cristãos, né? E eu acho que todos nós estamos de acordo que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é fonte de fé, né? Eu acho que nesse ponto estamos de acordo, né? Então, vamos encerrar por aí? Então, a Bíblia é fonte de fé e pronto, acabou. Acabou a discussão, né? Já que estamos todos de acordo, vamos ficar naquilo que nos une, né? Para que falar naquilo que nos desune, né? Vamos ser ecumênicos, né? Vamos ver o que diz a Escritura, então, já que ela é a fonte da fé, vamos ver o que ela mesma diz sobre ela, né? A Bíblia diz sobre ela. Vamos pegar o finalzinho do Evangelho de São João capítulo 21, versículo 25, bem no finalzinho, último versículo do Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Claro que aqui é uma hipérbole, né, que São João emprega, né? Mas aqui está muito claro, a própria Bíblia dizendo que se nem todos os livros do mundo, ou nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam, né? Quanto mais esses 73 livros que estão aqui. Então a Bíblia está muito clara, né? Nem tudo está na Bíblia. Quem está dizendo não sou eu, está aqui. Se você diz que segue a Bíblia, tem que seguir a Bíblia nesse ponto também. Ou você segue a Bíblia ou não segue a Bíblia. E a Bíblia está dizendo, nem tudo está aqui na Bíblia, certo? Onde vai estar então? Certo? Onde vai estar? Estará na tradição, certo? Se não está tudo na Bíblia, tem que estar em algum lugar. Onde que está? Está na tradição, certo? Mas que tradição é essa? Por quê? Porque a gente pode falar de tanta tradição, né? Tem tantas tradições por ali. Você tem uma tradição de família, você tem uma tradição de uma comunidade, até as heresias têm a tradição delas, né? Então, mas de que tradição a gente está falando, certo? Primeiramente, vamos ver o que a Bíblia diz, já que a gente está de acordo com a Bíblia, que a Bíblia é a fonte de fé, né? Será que a Bíblia fala alguma coisa da tradição? Então, vamos pegar aqui João 20, Evangelho de João de novo, 20, 21 a 23, né? Então, é o que diz aqui. Disse-lhes outra vez, no caso Jesus disse-lhes, né? A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, sobrou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Opa! Então a igreja tem a assistência do Espírito Santo. Lembrando que ele está falando isso para os apóstolos. Foram os primeiros bispos da igreja. Então, naquele momento, pelo menos hierarquicamente, a igreja se resumia aos apóstolos. Então, o que ele estava dizendo para os apóstolos, ele estava dizendo para a igreja, né? Então, recebeu o Espírito Santo. Olha, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que os retiverdes, lhes serão retidos, certo? Então, Jesus está dando para eles o poder de perdoar os pecados. Porque, agora, o que isso tem a ver com a tradição? Ele está falando do perdão dos pecados, primeiramente. Quem que pode perdoar o pecado? Quem pode perdoar o pecado, lógico, é Deus. Isso é um poder que cabe a Deus. Deus é o grande ofendido pelo pecado, portanto, só Ele pode perdoar o pecado. Ora, se Deus, que é todo-poderoso, inclusive com o poder de perdoar os pecados, Ele não pode ceder esse poder para quem Ele quer, para quem Ele queira, né? Ou seja, você vai estar limitando o poder de Deus. Se Deus está dizendo que o perdão dos pecados vem através da igreja, certo? Quem sou eu, quem é você para dizer que não, certo? Nós temos hoje uma mentalidade revolucionária que a gente quer questionar tudo. A gente não aceita
aquilo que vem pelos superiores, aquilo que vem pela hierarquia, mentalidade igualitária, né? Então, a gente quer questionar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não, eu sou católico, mas eu não concordo com tal coisa. Não, porque eu sou católico, mas por que a igreja não pode admitir o divórcio? Eu sou católico, mas o aborto em determinados casos eu acho muito sensato, e a igreja fica com esse discurso retrógrado, porque não, eu não concordo. Não, então desculpa, você não é católico, certo? Porque o católico segue aquilo que Jesus disse, e Jesus deu esse poder para a igreja, de perdoar os pecados. E como disse São Tomás de Aquino, né? Credo quid dixit Dei Filius, né? Eu creio simplesmente porque o Filho de Deus disse. E olha que São Tomás de Aquino foi o homem mais inteligente que já houve na face da Terra. E eu não estou exagerando, ele foi realmente o maior gênio que já existiu na face da Terra, em toda a história, foi São Tomás de Aquino. Ele tinha argumento para tudo, certo? Você pega a Suma Teológica, você pega cada artigo dele lá, é uma coisa incrível, é uma lógica que você pensa, isso não deve ter vindo de um homem normal. Não, e não veio de um homem normal, né? E esse homem incrível, que foi São Tomás de Aquino, disse isso. Eu creio porque o Filho de Deus disse, né? Então, você é o soberbo, o bom, né? Você quer dizer que não? Deus disse que o perdão dos pecados vem pela igreja, e você vai dizer que não? Ah, eu me confesso direto com Deus. Então tá, confessa direto com Deus, depois vai falar direto com Satanás lá no inferno, certo? Soberbo, orgulhoso, né? Então, mas tudo bem, vamos dizer, Jesus fala aqui do perdão dos pecados. Os apóstolos têm o poder de perdoar os pecados ou de reter os pecados, certo? Agora, se eles têm o poder de perdoar os pecados, quanto mais o poder para coisas menores. A igreja, sendo a depositária da fé, ela é a voz de Cristo na terra, né? Se ela chega ao ápice desse poder que é divino de perdoar os pecados, ela faz isso em persona Christi, é verdade, é Cristo que faz por ela, mas se ela chega a este ápice de poder perdoar os pecados, quanto mais nas coisas menores, certo? E quanto mais na definição do que tem que ser a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é composta de 73 livros, porque a igreja definiu que são 73 livros. Acho que Santo Agostinho dizia, né? Se a igreja dissesse que os evangelhos não foram inspirados, eu não acreditaria nos evangelhos. Mas eu acredito porque a igreja disse, certo? Então, não sou eu, nem Lutero, nem nenhuma outra pessoa que tem essa autoridade de dizer quais são os livros que tem que estar na Sagrada Escritura, certo? Então, até porque a igreja desde o começo acreditou nisso, né? Conta-se muitas histórias que o cânon bíblico foi feito só no Concílio de Nicéia, um monte de história que, na verdade, os revolucionários, principalmente protestantes, tentam inventar mentiras a respeito da igreja, né? Então, a tradição essa, a tradição da igreja. Agora, podemos explicar melhor o que é essa tradição? Por exemplo, Jesus se encarnou, nós sabemos, nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, então é o próprio Deus no meio de nós. Então, se ele é o próprio Deus, ele não poderia enganar e nem se enganar. Nunca saiu mentira nenhuma da boca dele, tudo que ele falou é verdade e nós temos que acreditar. Tá bom, mas Jesus viveu 2000 anos atrás. Como que essa doutrina dele chegou até nós? Já sabemos, pelo menos uma parte é pela Sagrada Escritura. Tudo que está na Sagrada Escritura é de fé, nós temos que crer, tá certo? Mas também nós vimos que a própria Sagrada Escritura diz, nem tudo está na Sagrada Escritura. Então, está onde? Está na tradição. Então, Jesus deixou essa tradição dele para os apóstolos, e os apóstolos deixou depois para quem? Para os padres da igreja. E que padres são esses? O padre da minha paróquia
também é um padre da igreja. É dele que Jesus está falando? Não. O padre da sua paróquia provavelmente é um ótimo padre, mas não é dele que eu estou falando aqui. Eu estou falando da patrística, né? Dos padres da igreja, dos primeiros que, depois dos apóstolos, nos passaram a doutrina católica, certo? Desses padres, existem aqueles padres que tiveram contato direto com os apóstolos, né? São os chamados padres apostólicos. Por quê? Porque eles receberam diretamente dos apóstolos a doutrina deles, né? Tem outros padres da igreja que não são apostólicos, porque não receberam diretamente dos apóstolos, mas receberam desses outros padres. E assim vai sendo passada a tradição, através dos séculos, né? De bispo para bispo, sobretudo dos bispos, da hierarquia da igreja, né? Os leigos, como eu, que sou leigo, né? Claro que nós temos também o Espírito Santo, nós somos batizados, nós temos aquilo que a própria igreja definiu como sensus fidei, o sentido da fé, né? Mas a doutrina é passada principalmente pela hierarquia, né? Com relação à religião, é o contrário do que a gente pensa hoje, né? Hoje a gente tem a mentalidade modernista, né? Moderna, né? Tudo que é novo é melhor, né? Então, por exemplo, o meu celular de hoje, que eu comprei hoje, é muito melhor do que o celular de um ano atrás, e o ano que vem vai ser outro melhor. Então, quanto mais novo, melhor, né? Mas com relação à fé, é ao contrário, né? Quanto mais velho, melhor, né? Então, claro que no nosso caso de cristãos, Jesus é o centro, né? Teve o Antigo Testamento também, teve Moisés, teve Abraão, teve os profetas, sim, só que tudo que eles deixaram, a revelação que eles deixaram, era em função de Cristo. Por isso que nós pensamos sempre Cristo como sendo o ápice, né? Ele é a referência de tudo, né? Então, e depois dele, claro, os apóstolos, os padres apostólicos e assim por diante. Eu acho muito interessante o que esse padre da igreja diz, Santo Irineu de Lyon, nesse livro Contra as Heresias, né? Eu acho esse livro muito interessante. Primeiro, Santo Irineu, ele não era padre apostólico, mas era quase isso. Ele não recebeu diretamente dos apóstolos, mas recebeu a doutrina. Ele foi evangelizado por São Policarpo. Este sim, um padre apostólico, né? Ele escreveu esse livro por volta do ano 200, ou seja, ainda no início da igreja. Nós que já estamos praticamente 2000 anos de igreja, né? Pensando que a igreja foi fundada no ano 30, no ano entre 30 e 33, né? Segundo as contagens aí. Então, estamos com quase 2000 anos de igreja. Esse livro foi escrito quando, acho que a igreja não tinha nem 200 anos, né? Ela não tinha nem 200 anos. Por volta do ano 200, ou seja, a igreja não tinha completado 200 anos. Então, é um livro referência para nós, e é de um padre da igreja, né? Está aqui, Santo Irineu de Lyon. É engraçado, né? Está aqui essa edição da Paulus, né? Olha, a Paulus sendo uma editora católica, né? Coloca só aqui, Irineu de Lyon, Lyon, né? Mas por que Irineu? É Santo Irineu de Lyon, né, Paulus? Né? O editora católica, né? Então, eu queria ler um trecho do que ele diz sobre a tradição. Então, o que ele fala aqui? Onde está a verdadeira tradição? Que é um título que a própria editora colocou, né? Então, ele diz: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Está vendo o que eu falei? Então, os bispos foram estabelecidos pelos apóstolos, que foram os deixados por Cristo, e depois os sucessores dos apóstolos. Aí ele diz aqui até nós, por quê? Porque Santo Irineu era um bispo, né? E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Porque que gente é essa? Não é contra as heresias? Então ele está falando dos hereges do tempo dele.
no caso principalmente aqui do gnosticismo, né? Então eu falo, os bispos nunca ensinaram esses delírios, né? Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém àqueles os quais confiavam as próprias igrejas, certo? Então, se os apóstolos ensinaram para um grupo seleto a doutrina dele, lógico que eles passaram para os bispos, né? E não para outras pessoas. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seria a maior calamidade. Mas, visto que seria coisa bastante longa a elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-nos à maior e mais antiga, a conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Então, ele fala, seria impossível eu elencar a sucessão apostólica de todos os bispos, e olha que ele está no começo da igreja, né? Então, já que seria impossível isso, então eu vou falar da principal delas, qual que é? A igreja de Roma. Olha aí, o primado de Roma, certo? Que Santo Irineu já coloca, o primado de Roma. Então não é uma coisa inventada depois, há quem diga que Constantino que inventou, esse monte de absurdo, né? Então, com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Olha, deve estar necessariamente de acordo com ela, ou seja, a igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, ou seja, toda a igreja deve concordar com Roma, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa, Santo Irineu, no ano 200, dizendo que na igreja de Roma foi conservada de forma especial a tradição que vem dos apóstolos. Aí ele vem elencando então todos os bispos de Roma, lógico que são todos os papas, né? Ele não chama de papa aqui porque eu acho que na época ainda não era chamado de papa, não quer dizer que não fosse papa, não é porque não se chamava de papa que não era papa, como não era chamado ainda de pontífice, mas não quer dizer que não fosse pontífice. Então, ele vai elencando todos os papas, desde Pedro, né? Pedro, depois Lino, Anacleto, até o tempo dele. Lógico que ele se limitou ao tempo dele, não podia falar os papas futuros, né? Então ele diz, com esta ordem e sucessão, chegou até nós na igreja a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora, certo? Esse até agora, que ele falou até quando ele estava escrevendo, podemos dizer até agora, até hoje, certo? Então, é a mesma tradição que estamos recebendo há quase 2000 anos. Então, aí ele fala do exemplo dele próprio, né? Podemos ainda lembrar Policarpo. Lembra que ele foi evangelizado por São Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos, então padre apostólico. Ele, Policarpo, foi um padre apostólico, ou seja, foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós o vimos na nossa infância, porque teve a vida longa e era muito velho, quando morreu com glorioso e esplêndido martírio. Então, ele fala que ele teve esse privilégio de conhecer um padre apostólico,
que graças a Deus, que ele, ainda mesmo sendo criança, ele conheceu já aquele idoso, aquele padre idoso, né? E depois foi martirizado. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdade. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, que foi testemunha da verdade, bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião. Ele está citando dois hereges aqui, né? E os outros perversos doutores. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos desses hereges de que falamos ao seio da Igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela Igreja. E há os que ouviram dele que João, o discípulo do Senhor, ou seja, São João Evangelista, né? Tendo ido um dia às termas de Éfeso e tendo notado Cerinto lá dentro, precipitou-se para a saída, sem tomar banho, dizendo ter medo que as termas desmoronassem, porque no interior se encontrava Cerinto, o inimigo da verdade. Ou seja, eu não vou nem tomar banho no mesmo lugar que um herege tomou banho, capaz da parede cair, do teto cair, né? Aí, o próprio Policarpo, olha que interessante, o próprio Policarpo, quando Marcião, ou seja, aquele herege que criou o marcianismo, né? Quando Marcião um dia se lhe avizinhou, ele dizia: prazer em conhecê-lo, o herege Marcião falando para ele, prazer em conhecê-lo. Então São Policarpo respondeu: eu te conheço como primogênito de Satã. Que prazer o quê? Né? Olha a resposta de um santo para um herege: eu te conheço como primogênito de Satã. Tanta era a prudência dos apóstolos e dos seus discípulos que recusavam comunicar, ainda que só com a palavra, com alguém que deturpasse a verdade em conformidade com o que Paulo diz. Foge do homem herege depois da primeira e da segunda correção, sabendo que está pervertido e é condenado pelo seu próprio juízo. Nossa, e o ecumenismo, hein? Bom, então, aqui ele cita a carta de Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então, existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, na qual os que desejam e se importam com a sua salvação podem conhecer as características de sua fé e a pregação da verdade. Também a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo e onde João morou até os tempos de Trajano, é testemunha verídica da tradição dos apóstolos. Então, sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja, porque os apóstolos trouxeram como um rico celeiro tudo o que pertence à verdade, a fim de que cada um que deseje encontre aí a bebida da vida. Ou seja, eu vou querer transportar para os tempos de hoje, né? Hoje tem muita gente que fala: eu sou católico, mas eu também vou para centro espírita, né? Eu sou católico, mas eu sigo, sei lá, Seixonoye, eu sigo... Eu gosto de ir para um templo budista também, né? Então, olha, não é necessário procurar em outras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja, né? É ela definitivamente o caminho de acesso à vida, e a todos os outros são assaltantes e ladrões que é mistério evitar. Por outro lado, deve-se amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. E se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras, olha que interessante, se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras, certo? A Bíblia, então não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiaram as igrejas? Então ele pergunta, olha, tudo bem, os apóstolos deixaram as Escrituras, mas e se não tivessem deixado? E aí? Nós não íamos ter doutrina nenhuma? Não deveríamos seguir a tradição que está na igreja? É o que Santo Irineu de Lyon aqui pergunta, né? Então,
Muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a esta maneira de proceder sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito, guardam escrupulosamente a antiga tradição. Então ele fala de alguns bárbaros, provavelmente alguns bárbaros que devia ter na época dele, né? E que provavelmente não sabiam nem ler nem escrever, e ele fala, olha, eles não seguem a escritura, provavelmente nem sabiam ler, né? E só que está aqui, ó, guardam escrupulosamente a antiga tradição. Então, olha, ele continuando aqui, ó, os iletrados que aceitaram esta fé são os bárbaros quanto à nossa língua, mas no que se refere ao pensamento, aos usos e costumes, são, pela fé, sumamente sábios e agradáveis a Deus, e vivem na completa justiça, pureza e sabedoria. E se alguém, falando na língua deles, lhes anunciasse as invenções dos hereges, logo tapariam os ouvidos e fugiriam bem longe para sequer escutar esses discursos blasfemos. Assim, graças à antiga tradição dos apóstolos, não admitem absolutamente se possa pensar em nenhuma das invenções mentirosas dos hereges, né? É aquela fé daquele povo que pode até não ser letrado, pode até ser ignorante no conhecimento do mundo, mas você vê que é uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé autêntica, uma fé verdadeiramente católica, né? Eu lembro, por exemplo, a minha saudosa avó que me deu essa Bíblia, a avó Eulina, grande católica, né? E não era uma pessoa muito culta, mas que fé que ela tinha, que fé verdadeira, né? E era uma sabedoria que vinha de Deus, lógico. Então, o fato é que entre os hereges nunca houve agrupamento nem ensinamento devidamente instituído. Parece que ele está falando dos atuais protestantes, né? Você não pode dizer, existe um pensamento protestante. Por quê? Porque cada protestante pensa de um jeito, certo? Então, essa é a tradição. Olha aqui, eu gosto de citar Santo Irineu porque é do início da igreja, não é uma invenção posterior dos nossos tempos, né? Enfim, que foi inventado então posteriormente. Então tá, então nós temos a Sagrada Escritura e temos a tradição. Agora, como eu disse, nós temos já praticamente 2000 anos de igreja. Como nós podemos garantir que essa mesma tradição dos apóstolos, que Santo Irineu falou aqui, certo? Não só Santo Irineu, aqui é só um exemplo, tá? Falou aqui, mas como nós sabemos que essa é a mesma tradição dos apóstolos que já está há quase 2000 anos passando até nós. Alguém tem que definir, né? Alguém tem que ter autoridade para definir isso. Que autoridade? Vem de quem? Vem de mim? Vem do Lutero? Vem do Calvino? Eu posso simplesmente chegar, olha, eu, a partir de hoje, declaro que o livro de Macabeus, por sinal, abri no livro de Macabeus, eu declaro que os livros de Macabeus não são inspirados e não devem estar na Bíblia. Eu posso fazer isso? Eu tenho essa autoridade, né? Então, a autoridade quem tem é o magistério da igreja, né? E tem que ser assim. Pensa bem, isso até está dentro da lógica, né? Se Cristo deixou uma verdade, se Cristo é o Deus encarnado, como já falamos, ele pregou uma verdade absoluta, certo? Ele tinha que garantir que essa verdade ia ficar até o fim dos tempos, dando autoridade para alguém definir o que é certo e o que é errado, né? E quem tem essa autoridade? Aqueles a quem ele deixou o Espírito Santo, que nós já lemos aqui na Bíblia, certo? Então, o primeiro a ter essa infalibilidade, certo? É o Romano Pontífice, é o Papa, juntamente com os bispos, né? Em concílio. Então, a gente pensa bem, é só estudar a história, né? A gente vê na história, todas as vezes que a igreja esteve diante de uma heresia, o Papa, juntamente com os bispos, se reuniram e definiram alguma coisa, certo?
Todas as vezes. É só olhar na história, a gente percebe, só quem estuda a história da igreja percebe como isso funciona perfeitamente, né? A tradição dos apóstolos passando de geração em geração, e quando alguém diz que aquilo não é verdade, a igreja se reúne e define, não, a verdade é esta. Pode ver, veio o concílio de Nicéia para refutar o arianismo, veio o concílio de Calcedônia para refutar o monofisismo, veio o concílio de Éfeso, se eu não me engano, enfim, para definir que Nossa Senhora é mãe de Deus, né, Theotokos, se eu não me engano. Aí veio depois vários concílios, veio o concílio de Trento, né, para refutar o protestantismo. Sempre é o magistério cuidando do depósito da fé, né? E a gente percebe até muitos protestantes, por exemplo, quando estudaram a história da igreja, perceberam isso e se tornaram católicos, né? Eu tenho aqui dois exemplos aqui. O famoso Scott Hahn escreveu esse livro com a esposa dele, Scott Kimberly Hahn, né? Que estudaram a tradição da igreja e se converteram ao catolicismo. E esse aqui, Alex Jones, né? Que também se converteu quando ele que era pastor, resolveu estudar como que era a igreja no início. E quando ele percebeu que a igreja do início era a igreja católica. Eu até fiz um vídeo sobre esse livro aqui, bem antigo, né? Faz tempo já. Então tem que ser assim, tá bom. Então a igreja é infalível, principalmente na pessoa do Papa. Mas quando o Papa é infalível? Quando ele está, por exemplo, num avião, dando uma entrevista, tipo, quem sou eu para juzgar? Quem sou eu para julgar, né? Ou quando ele se reúne com algumas Marias Madalenas, quando eu estou dizendo a Madalena, não antes da conversão, não estou falando de Santa Maria Madalena, estou falando da Maria Madalena antes da conversão, né? Então ele se reúne com algumas Madalenas lá e fala de binário, não binário, não, porque eu sou binário, eu sou não binário, e ele fala, não, que bom, perfeito, tá ótimo. Ele está sendo infalível aí, né? Ou quando ele dá uma entrevista e elogia um político de um país que nem é dele, né? Fala, não, esse político é muito bom, esse político é ótimo, né? Ele está sendo infalível ou não? É aí que ele está sendo infalível? Lógico que não, né? O Papa, ele é infalível quando ele coloca 4 condições, né? Primeiramente, quando se pronuncia como sucessor de Pedro, usando o poder das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo Jesus, em Mateus 16, 19, né? Quando ele diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, aquele trecho eu não vou pegar aqui, mas acho que todo mundo conhece. Então, ele se coloca como sucessor de Pedro, quando o objeto do seu ensinamento é moral, fé ou os costumes. Tem que ser esse objeto, ou seja, quando ele fala de um político de qualquer país, não é o objeto do ensinamento dele. Quando ensina a igreja inteira, certo? Quando é uma coisa para o ensinamento universal. E quando é manifesta a intenção de dar decisão dogmática, e não alguma simples advertência. Não é um mero conselho, não. Ele está manifestando dogmaticamente. Declarando anátema que se ensina em tese oposta. Ou seja, dizendo, isso tem que ser crido. Certo? Então, tá. Vamos pegar alguns exemplos, então, de alguns papas exercendo esse magistério infalível. Eu vou pegar, por exemplo, a declaração do Santo Padre Pio IX, quando ele decidiu o dogma da Imaculada Conceição. Então, olha os termos que ele usa. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina de que a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de culpa original. Essa doutrina foi revelada por Deus e deve ser, portanto, firme e constantemente crida por todos os fiéis.
Pronto, não tergiversou. Então, ele fala, definimos, ou seja, uma definição que ele coloca e tem que ser crida. Pronto. Tem outro exemplo, que eu gosto muito desse exemplo do Santo Padre Pio XII, quando ele definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora, é outro dogma mariano, né? E no qual está bem delimitado essas 4 condições que eu vi antes. Quer ver? Vamos observar. Então, primeira condição. Quando se pronuncia como sucessor de Pedro, usando o poder das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo Jesus. Então, vamos lá. Pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito da verdade, pela glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe, para o gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa. Ou seja, ele está falando como sucessor de São Pedro. É a segunda condição. Quando o objeto de seu ensinamento é a moral, fé e os costumes. Então, vou voltar aqui. Então, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Certo? Aí vem o terceiro quesito, quando ensina a igreja inteira. Pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica, para que chegue ao conhecimento de toda a igreja. Para que chegue ao conhecimento de toda a igreja esta nossa definição da assunção corpórea da Virgem Maria ao céu, queremos que se conservem esta carta para perpétua memória. Mandamos também que, aos seus transuntos ou cópias, mesmo impressas, desde que sejam subscritas pela mão de algum notário público e munidas com selo de alguma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, se lhes dê o mesmo crédito que a presente, se fosse apresentada e mostrada. Então, está dizendo, tem que ser divulgado para o mundo inteiro, para toda a igreja, né? E a quarta condição, quando é manifesta a intenção de dar decisão dogmática, e não alguma simples advertência declarando anátema que se ensine tese oposta. Então ele continua. A ninguém, pois, seja lícito infringir esta nossa declaração, proclamando proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir em tentá-lo, ou seja, contrariar isso que está dito aqui, saiba que incorre na indignação de Deus onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Então ele proclama o anátema deles aqui. Então está bem definidas as 4 condições. Eu gosto muito dessa definição do Santo Padre Pio XII. Provavelmente quando ele fez, ele procurou ser bem fiel a essas condições vaticanas, né? Aí tem outros exemplos, eu acho muito interessantes, de alguns papas, né, de outros momentos históricos, exercendo a autoridade deles, porque o Papa, ele é a principal autoridade espiritual e, portanto, é a principal autoridade do mundo, né? Nós temos o poder temporal, exercida pelos governantes dos diversos países, das diversas nações, e temos a autoridade espiritual, exercida principalmente pelo Papa, né? E nos locais pelos bispos, enfim. Só que, lógico, a autoridade espiritual está muito acima da autoridade temporal. Então, o Papa está acima do que qualquer outro poder deste mundo. Seja presidente, seja rei, seja o que for, né? Seja ministro do Supremo, enfim. O Papa está acima de qualquer outro poder. E assim os papas exerciam o poder deles na história, né? Hoje não, o Papa vai lá para a ONU, fica... Tá, enfim, deixa para lá. Então, olha que exemplos interessantes. Por exemplo, de papas exercendo autoridades deles, né? Papa São Gelásio I.
foi Papa de 492 a 496. Natural da África, este que foi o 49º Papa, endereçou ao imperador Anastácio, em 494, uma carta na qual proclamava os direitos da Igreja ante os direitos das autoridades civis, que é um dos documentos papais mais importantes da história, a Carta do Sunt. Dois são, Augusto Imperador, agora o Papa falando, né? Dois são, Augusto Imperador, os poderes através dos quais se governa o mundo, a autoridade sagrada dos pontífices e o poder real. Desses dois, é mais grave o peso dos sacerdotes, pois esses deverão prestar contas na ocasião do julgamento divino, inclusive pelos próprios reis da humanidade. Na verdade, tu sabes, ou seja, você, imperador, sabe, né? Filho clementíssimo, que em razão da tua dignidade és o primeiro de todos os homens e o imperador do mundo. Então o Papa está reconhecendo a autoridade do imperador. Todavia, se submisse aos representantes da religião e suplica-lhes o que é indispensável para a tua salvação. Com efeito, no que se refere à administração dos sacramentos e à disposição das coisas sagradas, reconhece que deves te submeter à sua orientação e não seres tu quem deva governá-lo. Então, não é você que vai governar a igreja, ao contrário, certo? E assim, nas coisas da religião, deve submeter-se ao seu julgamento e não querer que eles se submetam ao teu. Ou seja, a autoridade religiosa é exercida pela igreja, não por você. Não queira dizer para a igreja, pelo menos nas coisas de fé, o que a igreja tem que fazer. Ora, no tocante ao governo da administração pública, os próprios sacerdotes, cientes de que o poder te foi conferido pela vontade divina, obedecem às suas leis, pois no que se refere às coisas do mundo, não lhes agrada seguir orientação diferente. Então, de novo, o Papa reconhecendo a autoridade do imperador. Você tem poder no mundo. Você tem que organizar as coisas do mundo. E os próprios sacerdotes vão te seguir, né? Tanto mais, por acaso, não se deve prestar obediência à cabeça da Sé Apostólica, a quem a mesma divindade quis que todos os sacerdotes fossem submissos e a veneração da igreja sempre honrou como tal? Então, se você tem autoridade estabelecida, e devemos sim obedecer à sua autoridade como imperador, né? Tanto mais a autoridade da igreja, mais ainda, né? É o que o Papa está dizendo aqui. Como tua piedade sabe, nada pode colocar-se, graças a recursos puramente humanos, acima da posição daquele a quem o chamado de Cristo preferiu a todos os outros e a quem a igreja reconheceu e venerou sempre como seu primado. Então, é o Papa falando do primado do Papa, né? Outro exemplo interessante, Papa São Símaco, foi Papa de 498 a 514. Então, originário da Sardenha, que depois de enfrentar por certo tempo um antipapa que lhe fazia oposição, olha, antipapa não é novidade, sempre, é uma coisa que sempre, desde tempos bem remotos, já existia, né? Que lhe fazia oposição, então, defendeu ardorosamente os católicos do Império Bizantino, escrevendo ao imperador Anastácio: comparai, imperador, a vossa dignidade com a do chefe da igreja. Lançai um olhar sobre a longa cadeia daqueles que têm perseguido a igreja. Todos eles caíram ao passo que a igreja viu aumentar seu poder com a perseguição que sofre. Ele está alertando o imperador. Olha, imperador, você vai querer perseguir a igreja? Olha o que aconteceu com todos que perseguiram a igreja. Todos sucumbiram, né? Enquanto isso, a igreja permanece, né? Aí outro exemplo, o imperador Anastácio viu-se obrigado a buscar a reconciliação com o novo Papa, Santo Ormisda, convidando-o a presidir um concílio na Trácia, a fim de harmonizar as diferenças, no caso da heresia monofisista. Aí é um caso que aconteceu no tempo da heresia monofisista, né? Então, eu acho que o imperador não se entendeu com o Papa, aí resolveu se reconciliar com o Papa, né? Mas quando o imperador, rompendo as negociações, ou seja, resolveu se reconciliar, mas depois rompeu, né?
maltratou os legados pontifícios e escreveu a Hormisda uma carta inaceitável, esse respondeu-lhe, ou seja, ao Papa respondendo para o imperador: que me injurias e me insultais, que seja, Senhor, mas não penseis que podeis me dar ordens. Olha o Papa falando para o imperador: não penseis que podeis me dar ordens. Isso é outros tempos, né? Então, agora, eu coloquei aqui exemplos de outros papas, né? Mas vocês poderiam me questionar. Mas só papas antigos, né? O papa mais recente que eu citei aqui foi Pio XII, né? Citei Pio XI, mais antigo, citei todos esses ainda da antiguidade da igreja, né? Por que eu não cito papas modernos, né? Porque não são papas? Não, longe disso, pelo amor de Deus, não sou sedevacantista, isso é um erro, tá? Todos os papas até hoje nunca cessou a sucessão apostólica dos papas, né? Então, por que eu não posso citar os papas mais modernos, né? Simplesmente porque eles não quiseram exercer esse poder da infalibilidade. Se não quiseram, o que eu vou fazer, né? Você pode ter um poder, mas se você não quer exercer o poder, eu vou fazer o quê, né? Teve um caso só do Papa São João Paulo II, que pensou-se que ele exerceu a infalibilidade papal, né? No documento Ordinatio Sacerdotales, né? Então, olha o que disse o Papa nesse documento. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida, olha, ele está definindo com bastante ênfase, para que não haja dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos. Então ele está falando aqui, ex-cátedra, né? Como sucessor de Pedro, olha, ele está se colocando como sucessor de Pedro no ministério de confirmar os irmãos. Ele até cita Lucas 22, 32. Declaro, olha a definição, declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da igreja. Pronto, olha, está aqui as condições vaticanas, né? Só que aí o próprio Papa foi questionado. Então, houve aqui uma definição infalível? Parece que o Papa disse que não. Então, se o próprio Papa disse que não, quem sou eu para dizer que sim, né? Então, parece que o único caso em que pareceu o Papa exercer a infalibilidade pós-Vaticano II, né, teria sido esse, o próprio Papa negou. Então, não somos nós que vamos dizer o contrário, né? Então é isso. Então eu espero ter conseguido passar essa mensagem, né, de quão importante a gente seguir as fontes da nossa fé, né? A nossa fé é a Sagrada Escritura, com certeza. A Sagrada Escritura, vamos venerá-la, é a nossa fonte principal da fé, né? Mas até por venerar a Sagrada Escritura, vamos seguir a Sagrada Escritura em tudo que ela diz, né? Ela diz, não, nem tudo está nela, né? Então está onde? Está na tradição. Na tradição, primeiro dos apóstolos, depois dos padres apostólicos, até a hierarquia atual da igreja, pelo menos a hierarquia que quer continuar fiel à doutrina da igreja, né? Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.